Desde os primórdios da civilização, a morte é considerada um aspecto que fascina, e ao mesmo tempo, aterroriza a humanidade. E os supostos eventos que sucedem, são, historicamente, fonte de inspiração para doutrinas filosóficas e religiosas, bem como, uma inesgotável fonte de temores, angústias, e ansiedades, para os seres humanos. Falar sobre morte, ao mesmo tempo que ajuda a elaborar a ideia da finitude humana, provoca um certo desconforto, pois, damos de cara com essa mesma finitude, o inevitável, a certeza de que um dia, a vida chega ao fim. Entretanto, a pergunta que fica é: para onde vamos após a morte? Nesse vídeo, mostrarei um pouco sobre o que algumas religiões pregam, e o que eu entendo sobre o assunto, baseado em minha fé cristã. Para cada religião, existe uma verdade para cada tipo de assunto. Com a morte não é diferente. Algumas interpretações diferem em pouca coisa, outras são totalmente diferentes. Citarei de forma simples e resumida aquilo que as principais religiões existentes acreditam. O Espiritismo defende a continuação da vida após a morte, num novo plano espiritual, ou pela reencarnação em outro corpo. Aqueles que praticam o bem evoluem mais rapidamente. Os que praticam o mal recebem novas oportunidades de melhoria através das inúmeras encarnações. Acreditam na eternidade da alma. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, sem discernimento do bem e do mal. Quem constrói o céu e o inferno é o próprio homem. Pela teoria, todos os seres humanos são espíritos reencarnados na Terra para evoluir. A morte seria apenas a passagem da alma, do mundo físico, para sua verdadeira vida no mundo espiritual. E mesmo no paraíso, acredita-se que o espírito esteja em constante evolução para o seu aperfeiçoamento moral. O budismo prega o renascimento, ou reencarnação. Após a morte, o espírito volta em outros corpos, subindo ou descendo na escala dos seres vivos, tanto homens como animais, de acordo com a sua própria conduta. O ciclo de mortes e renascimentos permanece, até que o espírito liberte-se do karma, ou seja, ações que deixam marcas e que estabelece uma lei de causas e efeitos. A depender do seu karma, a pessoa pode renascer em 6 mundos distintos: reinos celestiais, reinos humanos, reinos animais, espíritos guerreiros, espíritos insaciáveis e reinos infernais. O hinduísmo acredita na reencarnação, ou seja, que a alma volta várias vezes à vida, até se libertar. A vida na Terra é parte de um ciclo de nascimento, morte e renascimento. Logo que alguém falece, iniciam-se rituais para desprender a alma do corpo, geralmente cremado, sem traumas, para que ela encontre nova casa, um corpo humano, ou de animal, de acordo com o comportamento na vida anterior. Para o islamismo, Allah criou o mundo e trará de volta a vida todos os mortos no último dia. As pessoas serão julgadas, e uma nova vida começará depois da avaliação divina. Esta vida, então, seria uma preparação para outra existência, seja no céu ou no inferno. Quando a pessoa falece, começa o primeiro dia da eternidade. Ao morrer, a alma fica aguardando o dia da ressurreição, ou juízo final, também mencionado na Bíblia, para ser julgado pelo Criador. O inferno está reservado para as almas desobedientes, que foram desviadas por Satanás. No Alcorão, ele é descrito como um lugar preto e com fogo ardente, onde as pessoas são castigadas permanentemente. Para o paraíso, vão as almas que obedeceram e seguiram a mensagem de Allah, e as tradições dos profetas. Entre eles, os 5 principais são Noé, Abraão, Moisés, Jesus filho de Maria, e Maomé. No Alcorão, o paraíso é descrito como um lugar com rios de leite, córregos de mel, e outras belezas jamais vistas pelo homem. O judaísmo crê na sobrevivência da alma, mas não oferece um retrato claro da vida após a morte.
e nem mesmo se existe de fato. O judaísmo é uma religião que permite múltiplas interpretações. Algumas correntes acreditam na reencarnação, outras na ressurreição dos mortos. Enquanto a reencarnação representa o retorno da alma para um novo corpo, a ressurreição é definida como o retorno da alma ao corpo original. Para o catolicismo, a vida depois da morte está inserida na crença de um céu, de um inferno e de um purgatório. Dependendo de seus atos, a alma se dirige para algum destes lugares. A alma é eterna e única, não retorna em outros corpos, e muito menos em animais. Crê na imortalidade e na ressurreição, e não na reencarnação da alma. A Bíblia ensina que morremos só uma vez, e ao morrer, o homem católico é julgado pelos seus atos em vida. Se obtiver o perdão, alcançará o céu, onde viverá em comunhão e participação com todos os outros seres humanos, e também com Deus. Se for condenado, vai para o inferno. Algumas almas ganham uma chance para serem purificadas, e vão para o purgatório, que não é um lugar, e sim uma experiência existencial da pessoa. Quem for para o céu ressuscitará para a vida eterna. Após o juízo final, justos e pecadores serão separados para a eternidade. Deus julga os atos de cada pessoa, em vida, de acordo com a palavra que revelou através de seu Filho. Os evangélicos, como no catolicismo, acreditam no julgamento, na condenação, céu ou inferno, e na eternidade da alma. Existem algumas variáveis entre os evangélicos. Para uns, os mortos dormem profundamente, até o momento da ressurreição. Outros acreditam que após a morte, os ímpios vão direto para o inferno, enquanto que os justos vão direto para o céu. Como eu disse, cada religião enxerga de forma diferente a questão da morte. Entretanto, a crença popular é crer que a pessoa vai para o céu ou para o inferno. É comum ouvir dizer, quando alguém morre, fulano era uma ótima pessoa, foi morar no céu. Ou fulano era mau, já deve estar no inferno. Eu enxergo de forma diferente, e através da Bíblia, vou explicar a minha interpretação. Veja o que diz a parábola do homem rico e Lázaro, no Evangelho de Lucas capítulo 16, 19 a 31. Havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que dispendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem, chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim, chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu, e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima, e observou Abraão ao longe, com Lázaro a seu lado. Então, gritou, Pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou, Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aquele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E, além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou, Pai, então eu te imploro, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que lhes avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos.
Notem que na parábola, a impressão que se passa é que o mendigo foi para o céu de imediato, enquanto que o rico foi para o inferno. Mas será que é isso mesmo que aconteceu? A Bíblia fala de duas ressurreições, a dos justos e a dos ímpios. Uma acontece no momento da volta do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, os ímpios esperam por mais 1000 anos. Em seguida, vi tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque haviam anunciado a mensagem de Deus, e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem, nem tinham recebido seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver, e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Vejam, são apenas 2 ressurreições. Não mais que isso. Mas esse texto ainda não prova para onde vão cada alma. Pois bem, primeiro, é preciso entender o que é o inferno, e o que é lago de fogo. Muitas pessoas confundem, e pensam ser o mesmo lugar. Del mar, os mortos que nele estavam. A morte. A palavra morte aqui, no original é a palavra thanatos, que significa a morte do corpo, separação corpo e alma. E o além. O além aqui, no original, é a palavra Hades, que significa regiões mais baixas, mundo inferior. Entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte, Thanatos, e o inferno. Veja que a palavra traduzida aqui para inferno também é a palavra Hades. Também foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Notem que a Bíblia diz em Apocalipse 20, versículo 14, que a morte e o inferno, o mundo dos mortos, Hades, serão lançados no lago de fogo. Só por isso, já dá para fazer uma distinção entre um e outro. Notem também que os ímpios que não foram achados inscritos no livro da vida, foram lançados nesse mesmo lago de fogo, também conhecido como Guiena. Veja. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. A palavra inferno aqui, no original, é Guiena. Tanto a alma, como o corpo. Na maior parte dos casos, a palavra que foi traduzida por inferno, na verdade, quer dizer Hades, do grego, ou Sheol, do hebraico, que significam a mesma coisa. Em mais de 60 vezes, o termo hebraico Sheol vai ser usado para traduzir a palavra inferno, morte, sepultura e além. Isso faz com que algumas pessoas creiam que o termo Sheol, ou Hades, se refere à sepultura, ou tumba no caso. Entretanto, a palavra específica para sepultura, ou tumba, é a palavra keber, no hebraico, ou tapos no grego. Em pelo menos mais 11 casos, a palavra que foi traduzida por inferno, quer dizer Guiena, que é o lago de fogo, ou a segunda morte. E se eu não me engano, ainda existe o termo tártaro, em 2 Pedro 2, 4, que também foi traduzida por inferno, que é a palavra grega, que significa abismo mais profundo. Veja como é complexo a questão das traduções. Por isso, é sempre bom pesquisar nos originais. Vimos pela própria Bíblia a distinção entre Hades, ou Sheol, o mundo dos mortos como queiram chamar, e o inferno, conhecido como Guiena, ou lago de fogo. Agora, vou descrever a maneira como eu acredito que seja, tendo como base a parábola do rico e Lázaro. Na crença popular, o inferno está embaixo da terra, e isso é uma verdade. Entretanto, primeiro, vem o Hades, e muito mais abaixo, o inferno Guiena. Para mim, o mundo dos mortos é dividido em 3 partes. Tem o lado dos ímpios,
o lado dos justos, e entre eles, fazendo separação, um grande abismo, esse que tem seu final, no lago de fogo e enxofre. Notem que o rico da parábola foi para um local de tormento, onde sua alma era afligida, e ele tinha certa consciência do porquê ele estava ali em tormentos. Notem também que ele consegue enxergar e se comunicar com Lázaro e Abraão, mesmo que de longe, passando a impressão de que estão em paralelo, mas um não consegue passar para o lado do outro, por conta do grande abismo. Entretanto, Lázaro foi para o lado dos justos, um local de consolo, foi para o seio de Abraão. Essa palavra seio, no grego é kolpos, que significa a frente do corpo, entre os braços. Essa mesma palavra é usada no Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Veja: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Veja que a palavra aqui também é kolpos, ou seja, o Filho estava junto do Pai, no colo do Pai. A Bíblia faz várias referências ao mundo dos mortos, entretanto, não conta detalhes de como é o local. A passagem que acrescenta mais detalhes é justamente a da parábola do rico e do Lázaro. Porém, o livro de Enoque, considerado um livro apócrifo, ou seja, não inspirado por Deus, acrescenta muitos detalhes sobre esse e outros assuntos. Não vou me ater muito aqui na questão do livro ser ou não considerado inspirado. Para mim, que costumo estudar a Bíblia, o livro de Enoque se conecta e expande o conhecimento sobre o que aconteceu no passado e sobre o fim dos tempos. Mas é necessário primeiramente conhecer a Bíblia e sua mensagem, e então ler o livro de Enoque com uma mente aberta, sem a questão das doutrinas, muitas vezes doutrinas de homens, o que acaba por muitas vezes limitando ou cegando de vez aqueles que querem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Voltando ao foco do vídeo, eu separei algumas passagens do livro de Enoque, que acrescenta detalhes de como é esse lugar. E agora, vês que as almas daqueles que estão mortos clamam e queixam-se até ao portão do céu. Seus gemidos sobem, nem podem eles escapar da injustiça que é cometida na terra. Tu conheces todas as coisas, antes de elas existirem. Enoque 9, 10-12. Dali eu me dirigi para outro lugar, onde vi, a oeste, uma grande e elevada montanha, uma forte rocha, e 4 lugares deleitosos. Internamente ele era profundo, espaçoso e plano. Ele era profundo e escuro à vista. Então, Rafael, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: estes são os lugares deleitosos, onde os espíritos, as almas dos mortos serão reunidos. Para eles, ele foi formado, e aqui serão reunidas todas as almas dos filhos dos homens. Estes lugares, nos quais habitam, eles ocuparão até o dia do julgamento, e até seu período escolhido. Seu período escolhido será longo, mesmo até o grande julgamento. E vi os espíritos dos filhos dos homens que estão mortos, e suas vozes rompem o céu, enquanto eles são acusados. Então, inquiri de Rafael, o anjo que estava comigo, e disse: que espírito é aquele, a voz do qual alcança o céu, e acusa? Ele respondeu, dizendo: este é o espírito de Abel, o qual foi morto por Caim seu irmão, o qual acusará aquele irmão, até que sua semente seja destruída da face da terra, até que sua semente desapareça da semente da raça humana. Naquele tempo, portanto, eu inquiri a respeito dele, e a respeito do julgamento geral, dizendo: porque um está separado do outro? Ele respondeu: 3 separações foram feitas entre os espíritos dos mortos, e assim, os espíritos dos justos foram separados, nomeadamente, por uma fenda na terra, por água, e por luz acima dela. E da mesma maneira, os pecadores são separados quando morrem, e são sepultados na terra. Julgamento não os surpreenderá em seu tempo de vida. Aqui suas almas estão separadas. Além disso, abundante é seu sofrimento até o tempo do grande julgamento, o castigo e o tormento daqueles que eternamente execraram, cujas almas são munidas e amarradas lá para sempre. E assim tem sido desde o princípio do mundo. Assim, existe uma separação
entre as almas daqueles que proferem reclamações, e daqueles que vigiam pela sua destruição, para sua matança no dia dos pecadores. Um receptáculo deste tipo foi formado para as almas dos injustos, e dos pecadores, daqueles que cometeram crime, e se associaram aos ímpios, com os quais eles se assemelham. Suas almas não serão aniquiladas naquele dia de julgamento, nem se levantarão desse lugar. Então eu bendisse a Deus. Enoque 22, 1-14. Não temai, alma dos justos, mas esperai com paciência pelo dia de vossa morte em retidão. Não vos aflijais porque vossas almas descem em grande sofrimento, com gemido, lamentação, tristeza, para o receptáculo dos mortos. No tempo da vossa vida, vossos corpos não receberam recompensa na proporção da vossa bondade, mas no período da vossa existência, os pecadores existiram, no período da execração e da punição. E quando tu morreres, os pecadores dirão com respeito a ti: como nós morremos, os justos morrem, que proveito têm em suas obras? Eis que, igual a nós, eles expiram em tristeza e em escuridão. Que vantagem eles têm sobre nós? De hoje em diante, nós somos iguais. O que haverá dentro do seu alcance, e diante de seus olhos para sempre? Pois, eis que eles estão mortos, e nunca verão a luz novamente. Eu vos digo, pecadores, vós tendes estado satisfeitos com carne e bebida, com pilhagem humana e rapina, com pecado, com aquisição de riqueza, e com a visão de bons dias. Não tendes observado os justos, como seu fim é em paz, pois nenhuma opressão é encontrada neles. Mesmo no dia da sua morte, eles perecem, como se não existissem, enquanto suas almas descem em tristeza, ao receptáculo dos mortos. Enoque 102, 6-8. Mas, não tem sido mostrado a eles que, quando suas almas descerem ao receptáculo dos mortos, suas más obras se tornarão seu grande tormento, em escuridão, em armadilha, e em chama, que queimará até o grande julgamento. Seus espíritos entrarão, e o grande julgamento tomará efeito para sempre, e sempre. Enoque 103, 5. Há outros textos no livro sobre o assunto em questão, mas para o vídeo não se estender demais, acho que os apresentados são suficientes para passar uma ideia de como é o mundo dos mortos. Agora, a pergunta que fica é: Jesus esteve no reino da morte? Sem dúvida que sim. Certa vez, os fariseus lhe pediram um sinal dos céus. Veja o que ele disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus cita um acontecimento histórico. É necessário ler essa passagem do profeta Jonas. Veja. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Notem que a palavra abismo aqui é Sheol. O que isso significa? Significa que Jonas foi para o Hades, morreu por 3 dias, clamou ao Senhor no abismo, e ele ouviu a sua voz, e o trouxe de volta. Por isso, Jesus cita o profeta Jonas como exemplo de que, assim como aconteceu com Jonas, ocorreria com ele. A Bíblia diz em Mateus 27, versos 52 e 53 que, quando Jesus entregou o Espírito, os sepulcros se abriram, e muitos dos santos que dormiam ressuscitaram, e apareceram a muitos. 3 dias depois, Cristo ressuscitou, e andou na terra por mais 40 dias, segundo o livro de Atos no capítulo 1. E já que foi falado no livro de Atos, veja o que Pedro disse em Atos 2, 31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte. Repare que a palavra morte aqui é Hades. Nem o seu corpo experimentou corrupção. E Pedro tirou isso do Salmo 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte. Veja que a palavra morte aqui é Sheol, que é o mesmo que Hades. Um vem do hebraico,
Outro do grego: nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Outro texto que fala da mesma coisa, e é muito mal interpretado, é o de Mateus 16:18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que a palavra inferno aqui é Hades, ou seja, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja de Deus para sempre. O que isso significa? Significa que todos morrem e vão para o mesmo lugar, mas os justos, esses estão lá por um prazo de validade. Quando chegar o tempo determinado, Jesus vai abrir a porta do Hades para que seu povo saia. Isso bate com Apocalipse 6, 9 e 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Algumas pessoas usam esse texto para sustentarem o argumento de que os mortos estão no céu, embaixo do altar. Entretanto, existiam dois altares no tabernáculo: o altar de sacrifício, que ficava no pátio do templo, e o altar de incenso, que ficava no lugar santo. O contexto da passagem é a perseguição ao povo de Deus. Em Apocalipse 7, diz que estes são os que vieram da grande tribulação. O que eu entendo com isso? Essas pessoas estavam sendo sacrificadas na terra. O altar de sacrifício é a terra, e suas almas clamavam embaixo do altar. No caso, eles clamavam embaixo da terra por vingança. Eles clamavam por justiça, e isso só acontece na volta de Jesus. Outro ponto que fica esclarecido com essa maneira de pensar, pelo menos a meu ver, é a questão de Apocalipse 1:7. Veja o texto: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Veja também o que perguntou Caifás a Jesus, e a resposta do Mestre em Mateus 26, 63 e 64. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Reparem que em Apocalipse 1:7, João tem uma visão da volta de Jesus, e diz que todos o verão nesse dia, até aqueles que o mataram. Já se perguntou, como aqueles que já morreram há muito tempo atrás irão presenciar algo que ainda está para acontecer? No diálogo de Caifás com Jesus em Mateus 26, o Mestre faz uma promessa, ou profecia ao sumo sacerdote dizendo: Você verá o Filho do Homem assentado à direita de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Outra vez fica a pergunta: sabemos que Jesus está vivo pelos séculos dos séculos, mas aqueles que condenaram o Mestre morreram há muito tempo. Como então eles irão presenciar o retorno do Messias? Isso era algo que eu sempre me perguntava, porque não se encaixava na maneira em que eu enxergava as coisas. E através de estudos, e irmãos que pensam dessa mesma maneira, essa lacuna que ficava, foi preenchida. Veja o que diz em Apocalipse 1:18. Estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E mais uma vez, a palavra inferno aqui é Hades. Jesus está dizendo que tem a chave do Hades. Ainda tem o texto de Efésios 4, que diz que Jesus levou cativo o cativeiro, ou seja, agora ele tem domínio sobre a morte e seu reino nas regiões inferiores da terra. Sabendo que o mundo dos mortos é dividido entre a parte dos justos, que estão no seio de Abraão, e os injustos, que estão em tormento. Sabendo também que os mortos têm certa consciência de onde estão, e que Jesus tem as chaves do reino da morte, e sabemos também que os injustos não ressuscitam na volta de Cristo, apenas 1000 anos depois. Como que os ímpios, até mesmo aqueles que transpassaram Jesus, verão ele vindo sobre as nuvens. Sem dúvida será um evento miraculoso, impossível de descrever.
Entretanto, eu imagino que será deste modo, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e nesse momento, e aberto o reino da morte, o Hades, para sair os justos, da qual as portas do inferno não prevaleceriam para sempre contra eles. Esse evento não será rápido como muitos pensam. Rápido será a transformação dos corpos, como um abrir e fechar de olhos. Mas enquanto as almas dos justos saem do Hades para encontrar com Cristo, aquelas almas que estiverem do outro lado, vão ver esse acontecimento. Eles verão os mortos ressuscitando, e aqueles que transpassaram o Messias, Anás, Caifás, Pilatos e tantos outros, estes irão olhar para o Mestre e lamentar muito. E nesse momento se cumprirá o texto de Filipenses 2, 10 e 11 que diz: para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sem dúvida esse é um assunto polêmico, onde poucas pessoas gostam de tocar no assunto. Procurei colocar o maior número de textos bíblicos possíveis, e mesmo assim ficou faltando. Mas para não estender tanto o vídeo, preferi me basear nos textos apresentados. Não posso afirmar com 100% de certeza se é exatamente da maneira como descrevi no vídeo. Talvez os dois lados não estejam em paralelo. Pode ser que a parte dos justos seja um pouco mais acima, ou não. Mas baseando-me na parábola do rico e Lázaro, pode-se dizer que é quase isso. Lembrando que, esse é o meu ponto de vista, é a maneira como eu enxergo e acredito, baseado na Bíblia, de modo que se alguém tiver uma interpretação melhor, que se encaixe com todos os pontos bíblicos, sem dúvida faria outro vídeo me retratando, e expondo a maneira correta.